Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 de seus discípulos e lhes disse: Ide à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro, segue-o, e dizei ao dono da casa em que ele entrar: O mestre manda dizer: Onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele nos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada com almofadas. Ali fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu-o e entregou-lhes, dizendo: Tomai, isto é, o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. E Jesus lhe disse: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Em verdade eu vos digo, não bebereis mais do fruto da videira, até o dia em que eu beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, você também que nos acompanha agora por nosso canal no YouTube e pelo Facebook, os padres dos primeiros séculos, os padres da igreja, tinham uma frase que era lapidar para a fé. Eles diziam assim: lex orandi, lex credendi, lex agendi, que significa a lei, a regra do rezar, determina a lei e a regra do crer, que determina, por sua vez, o nosso agir. Ou seja, na fé cristã, o nosso jeito de rezar está intimamente ligado ao nosso jeito de acreditar. Nós acreditamos naquilo que rezamos e a partir disso agimos. Hoje nós celebramos a festa do corpo e sangue de Cristo. Como rezamos? Rezamos em primeiro lugar a palavra. Nós cremos que a palavra é alimento. Ninguém come do pão eucarístico sem antes ter se alimentado do pão da palavra. Existe uma unidade profunda entre estas duas mesas, o Cristo na palavra e o Cristo no pão. E a presença de Jesus é real, não só no pão, como também na palavra. Notem, na palavra, não no livro. Nós não somos a religião do livro, nós somos a religião da palavra proclamada. Por muitas vezes, nós vimos muitos cristãos, ministros ordenados, dando um acento muito grande para a hóstia consagrada e esquecendo completamente a palavra.
como se não houvesse uma união íntima entre ambas. Afinal, nós não dizemos a palavra se fez carne, também no nosso jeito de rezar. A palavra se faz carne, carne no pão que nós comemos, sangue no vinho que nós bebemos. O nosso jeito de rezar, portanto, passa da palavra ao pão. Mais ainda, no nosso jeito de rezar, nós somos intercessores. Intercedemos pela igreja que está no mundo inteiro, rezamos por ela, rezamos pelos fiéis defuntos, lembrando de cada irmão que já está na comunhão com Deus, rezamos pelos fiéis vivos, os que circulam ao redor da mesa, circundam a mesa. Rezamos pela paz, porque queremos construí-la. Pedimos o pão nosso de cada dia, porque queremos parti-lo. Prometemos perdoar como somos perdoados, porque queremos ser igreja do perdão. Rezamos tudo isto até o momento em que vamos comungar do corpo e sangue de Jesus. Nesse momento, somos um corpo só. Ao comungar do corpo e sangue, nós nos tornamos o que comungamos. Nós nos tornamos a igreja, corpo de Cristo, unida com Ele. É por isso que a palavra é boa. Comunhão. Comunhão. Nós tomamos o alimento da unidade. O alimento que nos une como corpo. Para quê? Para que comemos do pão? Para que bebemos do vinho? Não por outra razão, senão esta: para nós sermos missionários, nos tornarmos como Jesus. É por isso que tudo começa nessas mesas, tudo termina nestas mesas. A gente vem, se alimenta da palavra e do pão, vai em missão e volta para continuar alimentando a mesma missão. É por isso que a gente diz também: a igreja faz a Eucaristia. A Eucaristia é feita pela igreja que nós somos. Quando esta igreja reza em comum união, quando esta igreja celebra a ação de graças, que é a vida de Jesus, ela faz Eucaristia. E depois nós dizemos: a Eucaristia faz a igreja, porque ao se alimentar do corpo e do sangue de Cristo, a igreja se torna o corpo de Cristo no mundo. Isto é o que nós rezamos. Pergunta: é o que cremos? Se a lei de rezar determina o nosso jeito de crer, podemos finalmente então nos perguntar se é nisso que cremos, afinal. Cremos na palavra? Acreditamos que esta casa, que é a igreja, é casa da palavra que é Jesus. Não é que Jesus tenha dito palavras, Jesus é a palavra. Crer nesse Jesus implica crer naquilo mesmo que ele anunciou. Crer, portanto, na paz que nós rezamos, cremos nela. Ou comungamos para depois sermos agentes da violência, da divisão, da discórdia, do veneno de uns contra os outros, da fofoca. Comungamos da paz que rezamos para depois sermos princípio de divisão e de violência? Comungamos do perdão para depois destilarmos ódio, mentiras, inverdades? Ora, se comungamos do perdão, somos promotores do perdão, cremos nele. Comungamos da unidade, mas não suportamos as diferenças. Detestamos o outro é o nosso inimigo, o que deve ser abatido, eliminado, expurgado, excomungado.
seja lá o que for. O outro é o demoníaco, o diabólico. Enquanto nós nos constituímos como princípios da verdade, cremos na unidade, cremos finalmente neste corpo e sangue que comungamos. Se cremos, somos chamados a dar vida, porque outra coisa não é comungar do corpo e do sangue de Jesus. É comungar de sua vida e de sua morte, para também vivermos dando vida por onde formos. Logo, a lei de rezar determina a lei de crer e determina também a lei de agir. E aí a outra pergunta é: agimos como corpo de Cristo? Finalmente, aqui está um ponto fundamental. Como dizia Dom Helder Câmara, é fácil ver Jesus na hóstia. Difícil mesmo é ver Jesus no irmão. Porque se nós somos o corpo de Cristo, nós precisamos cuidar de todos os membros, e há membros enfermos, há membros que não estão sadios. Por causa desta pandemia que estamos vivendo, sim, certamente, mas também por outras inúmeras razões. Há membros que passam fome, há membros que são excluídos, há membros que não têm seus direitos garantidos, há membros que estão padecendo, e o que queremos fazer com eles? Muitas vezes, decapitá-los, extirpá-los do corpo, decepá-los. Comemos o corpo de Cristo para não devorar o irmão, mas o que fazemos é justamente o diferente disso. Comemos para depois devorar o irmão. Famigerados, muitas vezes, famintos devoradores do próximo. Enquanto o alimento que sacia o nosso coração de amor vai se tornando a nossa condenação, porque o que rezamos não cremos e nem agimos conforme o que cremos e o que rezamos. Mais ainda, há membros que precisam ser reconhecidos, reconhecidos em seu valor, em sua profunda dignidade. Como é fácil ostentar a hóstia, mas como é difícil suportar o próximo. E não de suportar de, eu te suporto, mas de dar suporte, de promover vida. A Eucaristia é isso, alimento para a vida. Se nós nos esquecemos disso, nós vamos fazer da hóstia consagrada qualquer coisa, um mistério mágico. Vamos fazer dessa festa uma festa de pompas e circunstâncias, de passeios com ostensório, de tapetes espalhados, de honras e glórias a Deus, mas de esquecimento ao irmão caído. E isso é comer a condenação. É alimentar-se do Cristo para negar o Cristo. Não há coisa pior na igreja. Por isso essa festa serve para algo, para nos lembrar o valor da Eucaristia. E o valor é este: comunhão intimíssima com Jesus. Rezamos a vida de Jesus, cremos em Jesus, queremos agir como Jesus agiu, não sem o seu Espírito. Aí sim, a gente pode cantar o gregoriano quando a gente ajuda os pobres, dizem os padres da igreja. Vejam que não é coisa inventada pela teologia contemporânea, chamada teologia da libertação, é dos padres do primeiro século. Canta o gregoriano quem já tiver ajudado o pobre. Louve a Deus quem se lembrar do próximo. Porque afinal, o louvor que Deus quer é este: comungamos do Cristo Eucarístico. E nós vamos rezar isso daqui a pouco. Comungamos daquilo que somos chamados a nos tornar. Vamos pedir ao Espírito de Jesus que nos ajude, portanto, a rezar, crer no que rezamos e agir. Amém.